Oi, pessoal. Esse é o curso de Química Inorgânica Básica e eu sou a professora Raquel Mandrilli. Hoje a gente vai começar o nosso segundo módulo, que está relacionado com nossos compostos de coordenação. Nessa primeira aula, a gente vai falar sobre a definição e a formação de compostos de coordenação numa visão ácido e base. Então, vamos falar de conceitos, de NOx, de número de coordenação da espécie central, dos ligantes, dos tipos de ligantes e dos centros metálicos. Vamos começar falando dos sinônimos de compostos de coordenação. Na literatura, a gente encontra compostos de coordenação como também compostos complexos e como complexos de coordenação, ou simplesmente complexos. Os compostos de coordenação são de grande importância para a química inorgânica, tanto em vista da pesquisa, existem grandes pesquisas na área de compostos de coordenação, e também nas suas aplicações diretas, como medicamentos, como catalisadores. Então, há mais de 100 anos, eles consistem em um dos principais temas de investigação em química inorgânica. É uma grande classe de compostos na química inorgânica que merece a nossa atenção, uma atenção especial para estes tipos de compostos. Mas então, o que são os compostos de coordenação? Na literatura, existem várias definições e nós vamos abordar algumas aqui na aula de hoje. Uma definição diz que compostos de coordenação são espécies que resultam da união de uma espécie central, então lembrem desse nome, ligada a ligantes, né? E esses ligantes são grupos de moléculas ou íons. Se o complexo possui uma carga líquida, ele é chamado de um íon complexo. Quando ele é neutro, ele é simplesmente chamado de composto de coordenação ou simplesmente complexo. Uma segunda definição está relacionado com uma reação ácido e base de Lewis. Como, por exemplo, nessa reação aqui. A prata é sabida que ela tem ali propriedades de um ácido de Lewis. Enquanto a minha amônia, ela é considerada uma base de Lewis por ter aquele par de elétrons não ligantes ali, no seu átomo de nitrogênio. Quando a prata reage com a amônia para formar o nosso aduto, que a gente já sabe desse nome lá da teoria ácido e base, a gente fala que formou-se então um composto de coordenação. Lembra lá atrás, quando eu falava assim, toda vez que eu tenho um ácido de Lewis e uma base de Lewis reagindo, eles formam um complexo ou um aduto. Esse complexo é o nosso composto de coordenação. Aduto também é a nomenclatura antiga que se dava para composto de coordenação. Então, aqui a gente vê a prata ligada com duas moléculas de amônia. Vamos só começar a observar aqui em relação à carga, em relação ao tipo de ligação. A prata é considerada um ácido de Lewis por ter um orbital D disponível, né? Por ter ali um orbital vazio. Por ter um orbital vazio, ela é chamada de um ácido de Lewis. Enquanto a minha amônia é considerada uma base de Lewis por ter esse par de elétrons aqui no átomo central, como eu disse. Ao fazer a superposição do orbital vazio da prata com esse par de elétrons não ligantes da amônia, há então a formação de uma ligação do tipo covalente. Essa ligação, por acontecer através de um orbital vazio e a superposição com um orbital preenchido com um par de elétrons, é chamada de ligação coordenada. Então, a natureza da ligação dos compostos de coordenação é uma natureza de uma ligação covalente coordenada. Uma vez que não há transferência eletrônica da nitrogênio para a prata e nem da prata para o nitrogênio, a carga se mantém. Ou seja, a prata continua com uma carga positiva e a amônia continua com uma carga neutra. Mas uma vez que eles formaram uma ligação, a gente fala que o complexo, o composto, tem uma carga positiva. A formação das ligações metal-ligante, elas alteram profundamente as propriedades que observamos para um íon metálico e também para os ligantes. Um complexo metálico é uma espécie química distinta, com propriedades físicas e químicas diferentes tanto dos íons quanto dos ligantes, né? Ou seja,
A prata sozinha, a prata mais em solução, ela tem uma característica, uma propriedade, a amônia tem outra propriedade, e uma vez que eles se ligam para formar um novo composto, para formar um composto de coordenação, esse composto tem características totalmente distintas dos precursores desse complexo. Aqui eu tenho alguns exemplos de compostos de coordenação, de complexos. Nessa imagem, eu queria que a gente só simplesmente observasse o centro metálico, né, a espécie central, que a gente chamou lá atrás de espécie central, que é uma espécie metálica, na grande maioria das vezes é uma espécie metálica, ligada a cadeias orgânicas que a gente chama de ligantes. E essas cadeias orgânicas podem ser moléculas neutras ou íons. E a gente vai ver cada um desses exemplos mais lá para frente. Aqui eu gostaria que vocês ficassem atentos à formação do meu complexo. Este primeiro complexo, formado de cobre e EDTA, a gente observa que após ser formado, a carga do complexo é negativa. Essa espécie continua sendo um complexo e é uma espécie aniônica. Já esse complexo de galho, né, que o galho é o átomo central, a espécie central, ligado com 3 ligantes benzohidroxamato, forma um complexo de carga neutra, de carga nula. A carga é sempre expressa aqui fora do meu colchete, no meu complexo. Então, se não tem nenhuma carga aqui fora aparente, é porque o meu complexo é neutro. Não há necessidade de colocar a carga zero, ok? Aqui também eu tenho um complexo de cobre de carga neutra. Aqui eu tenho outro complexo de cobre formando, então, um complexo aniônico, ou seja, com carga negativa. E eu também tenho complexos que possuem a carga positiva, que são complexos catiônicos, tem a carga positiva. Aqui também, nesse complexo, o cobre tem ligado a este ligante, ele forma então um complexo com carga negativa. O que é importante a gente ponderar aqui é que a carga total do meu complexo é o somatório da carga do meu metal com os ligantes. E a gente vai fazer vários exemplos lá para frente para a gente conseguir identificar a carga do metal, dos ligantes e a carga do meu complexo. Aqui eu tenho um exemplo de uma espécie central que aqui nesse caso a gente vai exemplificar como se fosse a espécie central de cobalto 3+, como íon central. E eu tenho ao redor desse cobalto 1, 2, 3, 4, 5, 6 ligantes amônia, formando então um complexo com 6 ligantes amônia. Todo mundo que está dentro desses colchetes, todo mundo que está coordenado diretamente ao átomo de cobalto, é chamado de esfera de coordenação interna. Então, tudo isso circulado aqui de vermelho por mim é a minha esfera de coordenação interna. Observem que esse complexo ele tem uma carga positiva, trivalente. É sabido que em estado sólido eu preciso neutralizar essas cargas para ter um sólido estável. Então, aqui eu tenho 3 ânions cloretos que estão neutralizando essa carga positiva, formando então o meu complexo. Esse cloreto não está coordenado diretamente no meu centro metálico, ele não está coordenado, ele não está ligado através de uma ligação coordenada no meu centro metálico. Ele está ali simplesmente para manter a eletroneutralidade do meu complexo. Se ele está ali simplesmente pelo balanceamento de carga, a gente chama essa espécie de contra-íon. A gente pode representar esse complexo da seguinte maneira. Aqui eu representei ele aqui embaixo. Vamos ver. Dentro do parênteses, então, eu começo com o meu cobalto, e aí eu tenho o meu ligante, a minha amônia, 6 vezes, coordenado diretamente ao cobalto. Para neutralizar a carga deste complexo, eu precisei de 3 ânions cloretos, então, que eu coloco aqui fora do meu parênteses, do meu colchete. Essa representação é a representação do meu complexo no estado sólido. Em solução, obviamente,
eu vou ter este ânion, né, os ânions do cloreto e os cátions do complexo em solução dissociados. Então, vamos voltar aqui. Todo mundo que está dentro do meu colchete é chamado de esfera de coordenação interna, ou simplesmente esfera interna ou esfera de coordenação. Valência auxiliar 6 quer dizer que eu tenho 6 ligantes coordenados ao átomo de cobalto. Número de coordenação é o número de ligantes, número de sítios coordenados ao átomo interno. Aqui a gente vai ver alguns exemplos de complexos possíveis formados entre cloreto, o ligante amina, que é chamado de amino, e lá não preocupa agora com a nomenclatura, nas próximas aulas a gente conversa sobre a nomenclatura, ligado a átomos de cobalto, a íons de cobalto. Este primeiro exemplo é aquele exemplo que a gente acabou de ver no slide anterior. É um átomo de cobalto coordenado com 6 ligantes amônia e 3 ânions cloreto como contraíon para formar, então, o meu complexo neutro. A fórmula do meu complexo, então, é essa: cobalto com 6 moléculas de amônia e 3 ânions cloreto. Mas vocês concordam comigo que quando eu tenho, vou escrever aqui, um íon cobalto, né? Neste caso, o cobalto é 3+. Não preocupa também agora com a carga, porque lá na frente a gente vai analisar a carga de todo mundo. O cobalto não ficou bonito não, né, gente? 6 moléculas de amônia e 3 ânions cloretos, eu tenho algumas possibilidades para a formação de complexo. E a gente vai ver aqui alguns compostos que podem ser formados com essas espécies. Um cátion cobalto 3+, 6 moléculas de amônia e 3 ânions cloreto. A primeira possibilidade é a saída de uma amônia, é a troca de uma molécula de amônia para a entrada de um cloreto. O cloreto pode ser um ligante num composto de coordenação, porque ele também é uma base de Lewis, ele tem uma carga negativa, que indica, então, que ele pode ser uma base de Lewis. Ele podendo ser uma base de Lewis, ele pode competir com a amônia ali como um ligante do meu composto de coordenação. Então, quando este cloreto troca de posição com a minha amônia, então, foi embora durante o meu processo, eu perdi uma molécula de amônia, agora eu tenho um cloreto que está na esfera de coordenação com uma carga negativa. Ele doou ali para o meu composto uma carga negativa, ou seja, na minha carga total, eu tenho que contabilizar a minha carga negativa do meu cloreto. A amônia continua com a minha carga neutra. E agora eu tenho 5 moléculas de amônia. E o meu cobalto não sofreu nenhum processo de oxidação e nenhum processo de redução, então ele continua com a minha carga 3+. Então, lá fora, no meu complexo, quando eu tenho 3 cargas positivas com uma negativa, sobra, então, 2 cargas positivas. E uma vez que eu sobro 2 cargas positivas, agora são necessários apenas 2 ânions cloretos para neutralizar o meu complexo. Muito bem. A terceira possibilidade é quando eu tenho a substituição agora de mais uma molécula de amônia por um ânion cloreto. Então, agora entrou mais uma carga negativa, então a carga do meu complexo é uma carga positiva. E agora eu preciso só de um ânion cloreto como um contraíon, formando então um complexo de cobalto com 4 amônias, 2 cloretos coordenados e um cloreto como contraíon. E, por fim, a terceira possibilidade é quando eu tenho a possível formação de um complexo neutro de cobalto com cloreto e amônia. Agora eu tenho a substituição de 3 amônias, com a formação de 3 ligações coordenadas entre o cobalto e o cloreto, e então 3 amônias coordenadas com o meu átomo de cobalto, como anteriormente, formando então um complexo de cobalto com 3 amônias e 3 cloretos. Observem que dentro da esfera de coordenação eu tenho um cobalto com carga 3+, e tenho 3 cloretos com cargas negativas. Então, 3 cargas positivas do cobalto com 3 cargas negativas do meu cloreto me dá então um complexo neutro. Eu queria mostrar esses exemplos para vocês, para que a gente pudesse tentar diferenciar esses compostos, porque esses compostos, eles apresentam
bastante similaridade, né, em termos de ligantes, em tipos de ligantes, a quantidade de ligantes. E como que a gente pode diferenciar? O primeiro complexo, eu tenho 3 ânions cloretos livres, ou seja, quando eu coloco isso em solução, os meus 3 cloretos vão ficar livres em solução, porque eles estão ali, através de uma ligação iônica, contrabalanceando a carga do meu complexo. Então, em solução, eu vou ter 3 cloretos, 3 cloretos, mais o meu complexo catiônico. Então, em solução, eu vou ter 4 íons em solução. Esse cloreto, então, que está no meu primeiro complexo aqui, ele está ligado de forma iônica. Então, em solução, eu consigo, então, dissociá-lo. O meu segundo complexo, quando eu colocar em solução, ele perdeu um ânion. Este ânion agora está coordenado no meu átomo central. Se ele está coordenado no meu átomo central, quando eu coloco ele em solução, eu vou ter apenas 2 cloretos em solução, além do meu cátion complexo, do meu complexo catiônico, que vai estar lá em solução. Então, em solução, eu vou ter 3 espécies em solução quando eu comparo com esse primeiro complexo, que tem 4 espécies em solução. No terceiro complexo, agora eu tenho apenas um cloro como contraíon e tenho 2 cloretos coordenados. Uma vez que esses 2 cloretos estão coordenados, eles estão presos na esfera de coordenação e uma vez que eu coloco isso em solução, eu só vou ter a espécie cloreto em solução e a minha espécie íon complexo, minha espécie catiônica, em solução. Então, ao todo, aqui eu tenho apenas 2 espécies em solução. Por fim, quando eu coloco o meu último complexo, ele não tem nenhum íon em solução. Ele não é capaz de ionizar ou dissociar em solução aquosa, por quê? Ele não dissocia porque ele não tem uma carga, né? Um complexo neutro. E ele não é capaz de ionizar porque ali não tem nenhum hidrogênio ou alguma espécie que é capaz de ser perdido ali em solução, porque geralmente os complexos são bastante estáveis. Obviamente, existem exceções, existem espécies que podem perder ligante, mas no geral, quando eu coloco uma espécie como essa em solução, eles são bastante estáveis, então se mantendo dessa forma. Então, eu posso dizer que esse complexo, ele tem 0 íons em solução, porque é uma espécie neutra, né? Obviamente. Muito bem. O que eu gostaria que vocês saíssem dessa imagem, desse slide aqui na cabeça? Com a diferença de ligação. Toda vez que eu tiver um contraíon, esse contraíon está ligado com o meu complexo através de uma ligação iônica, através de uma interação eletrostática. E todo mundo que estiver dentro da esfera de coordenação está coordenado através de uma ligação coordenada, covalente coordenada. Então, observem a diferença, então, entre estar dentro da esfera de coordenação e estar como um contraíon. Aqui é o mesmo exemplo lá de trás, é o mesmo complexo de cobalto com amônio, o primeiro complexo que a gente viu. É só para frisar aqui a quantidade de ligantes e a quantidade de carga que eu tenho na minha reação química. Aqui eu tenho 6 moléculas de amônia de carga neutra, né? Então, eu tenho 6 ligantes amônia, mais um cobalto 3+, que quando formar um complexo, a minha carga do meu cobalto vai se manter, né? Vai formar ali meu cobalto 3+, ele não sofreu nenhum processo de oxidação e redução, e a minha amônia agora está coordenada. Vamos agora aprender a analisar o número de coordenação da minha espécie central. A minha espécie central aqui agora, ela está coordenada com 6 amônias. Então, a gente fala que o número de coordenação é igual a 6. Então, o número de coordenação é o número de sítios coordenados à minha espécie central. Então, a minha amônia é minha base de Lewis, que é o meu ligante, o meu cobalto é meu ácido de Lewis, que é a minha espécie central, formando, então, um composto de coordenação. Ligante, espécie central, e uma espécie central que também pode ser chamada de centro metálico. Só para frisar,
né, a gente acabou de dizer que o meu composto de coordenação ele é formado de uma espécie central, que pode ser um átomo ou um íon, ligado a ligantes. Todo mundo que estiver dentro dos colchetes envolve um íon metálico e os ligantes. Todo mundo que estiver fora do colchete são contra íons. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre essa espécie central. Quem são essas espécies centrais e quais são os átomos, os íons que podem ser espécies centrais em um composto de coordenação? No geral, espécie central são aceptores de elétrons, são ácidos de Lewis. É uma definição muito utilizada para compostos de coordenação, é uma reação ácido e base de Lewis e a espécie central geralmente é o meu ácido de Lewis. Na grande maioria, a espécie central é formada de elementos metálicos na forma catiônica. Na maioria, mas existem outros tipos de espécie central. Algumas vezes, eles podem apresentar estados de oxidação zero. Eu pus até alguns exemplos de estado de oxidação zero no exercício da aula 4, que é essa aula. Ou então, NOx negativo, que também é muito comum, dependendo do meu tipo de ligante que eu tenho e da minha espécie central. Então, quais são as características, né, para um íon central formar complexos? O que uma espécie geralmente apresenta para formar, então, o meu composto de coordenação? Ele geralmente tem um raio pequeno, uma carga ou um NOx elevado e a disponibilidade de orbitais para acomodar os pares eletrônicos. Essa é a premissa de um ácido de Lewis, né? Tem que ter uma disponibilidade orbital ali para acomodar um par de elétrons. Então, no geral, as características de um íon central são essas. Agora vamos falar um pouquinho dos ligantes. Ligantes são moléculas ou íons que circundam um íon metálico em um complexo, como a gente já falou aqui algumas vezes. Cada ligante atua como uma base de Lewis. Então, cada ligante é uma base de Lewis ali na minha reação. E assim, ele vai doar um par de elétrons para formar uma ligação metal-ligante, de natureza covalente coordenada. Cada ligante tem, no mínimo, um par de elétrons de valência não compartilhado. Então, para que a espécie seja considerada um ligante, eu preciso ter, no mínimo, um par de elétrons ali não compartilhados. Em sua grande maioria, os ligantes são moléculas polares ou espécies aniônicas, ou seja, por que espécies polares? Porque tem maior facilidade de doar aquele par de elétrons não ligantes, e as espécies aniônicas pelo mesmo motivo, né? Um orbital vazio é facilmente atraído por uma carga negativa. Ao formar um complexo, a gente fala então que os ligantes estão coordenados ao metal. A gente fala isso pela natureza da ligação, que é uma ligação coordenada. Aqui eu coloquei alguns exemplos típicos de ligantes de compostos de coordenação. Aqui a gente tem a água é uma molécula polar, que no átomo central do oxigênio eu tenho 2 pares de elétrons não ligantes. A água é uma base de Lewis, então é um tipo de um ligante. Aqui eu tenho as minhas aminas e a minha amônia, né, como um ligante. As fosfinas, como ligante, elas também são muito utilizadas, porque o fósforo tem esse par de elétrons. Aí os ânions no geral, né, o cianeto, o fluoreto e o cloreto. Observem que todos esses exemplos de ligantes que eu dei, essas moléculas e esses íons, eles têm apenas um átomo para disponibilizar um par de elétrons. Então, ele tem apenas um átomo com um par de elétrons para ligar ali a uma espécie metálica. Esse tipo de ligante é chamado de ligante monodentado, porque ele só tem a possibilidade de coordenar um átomo com um par de elétrons na espécie central. Aqui é importante a gente falar que aquele átomo que tem o par de elétrons não ligantes que irá ligar ao átomo central é chamado de átomo doador. Como exemplo de ligantes, eu coloquei aqui alguns dos mais famosos aí que a gente usa nos compostos de coordenação. Agora, eu queria observar um ponto importante. Essa primeira molécula, que é a etileno-diamina, ela tem 2
átomos de nitrogênio com um par de elétrons não ligantes. Cada nitrogênio pode doar para o átomo central um par de elétrons. Então, eu vou tentar fazer aqui de maneira pequenininha, porque tem um texto ali embaixo. Mas, então, esse nitrogênio pode ligar a um metal, a uma espécie central, né? E esse nitrogênio pode se ligar a um metal. Uma mesma molécula coordena duas vezes com a minha espécie central, duas vezes com o meu íon central. É a mesma coisa aqui da bipiridina. É só um detalhe, que esses nomes entre parênteses são a nomenclatura utilizada para esses ligantes. A etileno de amina, na fórmula, para ficar mais fácil, para não ter que colocar a fórmula molecular e nem etileno de amina, a gente pode simplesmente colocar na fórmula EN. E isso vai funcionar para todos os outros exemplos que eu coloquei aqui. Essa segunda molécula é uma molécula de bipiridina. A molécula de bipiridina também apresenta dois átomos de nitrogênio com um par de elétrons não ligantes cada um, podendo então coordenar duas vezes a minha espécie central. A bipiridina é muito chamada de BIP. Essa molécula aqui é a minha ortofenantrolina, muito utilizada aí em compostos com ação antitumoral e etc. A ortofenantrolina, ela também apresenta dois átomos de nitrogênio com par de elétrons não ligantes, podendo coordenar então duas vezes como espécie central. Aqui eu tenho o íon oxalato. O íon oxalato é proveniente do ácido oxálico, né? O ácido oxálico, ele tem protonado aqui em cada oxigênio aqui da minha carboxila um hidrogênio. Então, o oxalato, o ácido oxálico, eu posso dizer que ele é H2. Oxa do oxalato. E uma vez que ele desprotona, ele então é um bom ligante, formando então, tendo disponível dois sítios de coordenação também. Aqui neste caso, os átomos doadores são átomos de oxigênio. O íon carbonato é a mesma coisa. O íon carbonato apresenta dois átomos de oxigênio, possivelmente doadores, formando então duas ligações, vou fazer aqui de novo, com a minha espécie central. Aqui eu queria só fazer uma pausa e a gente fazer uma observação. Mas, Raquel, este oxigênio, ele também tem um par de elétrons não ligantes, ele não poderia ligar com este metal? Olha, pela geometria, a gente vê que não, porque eu não consigo ter uma ligação desse átomo de oxigênio lá com o meu metal. Então, há um impedimento estérico ali. Então, ali a única possibilidade desse carbonato é ligar dois átomos de oxigênio. Esse tipo de ligante, né, esses ligantes que têm dois sítios doadores, eles são chamados de ligantes bidentados. Quando eu tenho... só um minuto. Vamos só lembrar que bi quer dizer dois, né? Então, eu tenho aqui duas espécies que podem se coordenar a minha espécie central. Aquelas espécies que têm 3 ou mais átomos doadores são chamados de polidentados. Aqui embaixo eu tenho a dietileno-triamina, que é uma espécie que tem 3 átomos de nitrogênio doadores de elétrons. Só um minuto, gente, existem outros átomos doadores, né? E eu acabei de ver que eu coloquei aqui somente átomos de nitrogênio e oxigênio, mas a gente já viu lá atrás átomos de carbono, átomos de fósforo, átomos de flúor, que podem ser átomos doadores, tá? É porque esses ligantes são ligantes muito comuns nos compostos de coordenação, então me perdoem aí os exemplos somente com nitrogênio e oxigênio, mas tudo bem. Seguindo, aqui também eu tenho o íon trifosfato. Só um minuto, só vamos voltar aqui na dietileno-triamina. A dietileno-triamina, ela tem 3 possíveis sítios doadores, então a gente fala que esse ligante ele é tridentado ou simplesmente polidentado. Hoje em dia, todo mundo que tem mais de 2 a gente chama de polidentado, mas a gente também pode chamar de tridentado, tetradentado, que a nomenclatura segue a quantidade de átomos doadores que cada ligante tem. Então, aqui no meu íon trifosfato, eu tenho, então, 3 átomos de oxigênio ali, possivelmente doadores para uma espécie central, também num ligante tridentado. Por fim, nos meus polidentados, eu tenho um dos ligantes mais utilizados aí em cosméticos, desculpa, não como cosméticos, perdão.
que são ligantes sequestradores, que a gente vai falar um pouquinho lá na frente, que devido a essa ligação tri, tetra, polidentada no átomo central, a gente fala que essas espécies são sequestrantes de íons metálicos, porque coordenam muito facilmente ali com o meu centro metálico. Este é o meu ligante chamado de EDTA, que é o íon etileno diamino tetraacetato. O EDTA, ele tem ao todo 6 sítios de coordenação. Ele tem os oxigênios aqui periféricos, né, esses 4 oxigênios periféricos, que são os átomos de mais fácil acesso a íons metálicos, então que mais fácil são coordenados. Mas eu também tenho esse nitrogênio aqui, esses 2 átomos de nitrogênios mais internos que podem coordenar, então, a minha espécie central. É um clássico tipo um clássico exemplo de um ligante hexadentado e muito utilizado aí como sequestrante de íons metálicos. Como esses ligantes polidentados, eles aparecem a agarrar o metal, né, entre 2 ou mais átomos doadores, os ligantes bidentados e os polidentados são conhecidos como agentes quelantes. Como eu disse também, eles são chamados de sequestradores. Isso está escrito ali para frente, mas eu não sei aonde. Um agente quelante muito utilizado é a etileno diamina. Os agentes quelantes, em certas circunstâncias, podem ser chamados de agentes sequestrantes. É como eu disse, né? Muitas das vezes eles adicionam EDTA num cosmético para garantir, quando eu tenho ali uma água dura, que é aquela água com íons de cálcio e magnésio em altas concentrações, para garantir que ao usar o cosmético, você vai capturar o cálcio e o magnésio, que eles diminuem a eficiência ali do meu cosmético, e garantindo, então, a utilização do meu cosmético sem interferência de cálcio e magnésio. Então, por isso que são chamados de sequestrantes, agentes sequestrantes, porque eles são capazes de coordenar facilmente ali qualquer metal que tenha ali uma carga positiva ou um orbital disponível. Aqui eu tenho alguns exemplos de compostos que estão quelados, né, que estão fazendo ligação com espécies polidentadas, formando então um anel quelato. Então, nesse primeiro exemplo aqui, eu tenho um cobalto ligado com 3 etilenos de amina. Eu queria agora que a gente prestasse atenção nisso. Eu tenho 3 ligantes de etileno de amina. O ligante de etileno de amina, eu vou circular ele aqui no meu átomo de cobalto. Ele é essa molécula de NH2, CH2, CH2 e NH2. Eu tenho uma molécula de etileno de amina coordenando 2 vezes com o meu átomo de cobalto. Então, ele é um ligante bidentado. E eu tenho, então, eu tenho, então, mais 2 moléculas de etileno de amina coordenado ali com o meu cobalto, formando, então, meu complexo de cobalto com 3 etilenos de amina e a carga 3+, porque etileno de amina é um ligante neutro. Mas observem que o número de coordenação desse complexo não é 3, porque quando a gente olha aqui, a gente podia pensar, tem 3 ligantes só. Tem 3 ligantes só, mas estão ligados cada um 2 vezes. Então, aqui o número de coordenação do cobalto vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fiquem atentos a isso. Quando a gente pergunta qual é o número de coordenação do meu complexo, não é simplesmente olhar a quantidade de ligante que está aqui na minha fórmula, não. Por exemplo, daqui na minha estrutura de cobalto com 3 etileno de amina. Eu preciso saber se esses ligantes são bidentados, tridentados, tetradentados, para saber, então, qual é o número de coordenação. Uma coisa importante é, Raquel, eu preciso saber todos os ligantes de cor? Obviamente não. Os mais comuns, sim. Por exemplo, etileno de amina, bipiridina, oxalato, são ligantes muito comuns. Mas esses ligantes vão estar ali nas avaliações, na lista de exercício não. Na lista de exercícios eu peço que vocês procurem aqui no vídeo esses ligantes, tá? Ou então procurem nos livros, a gente tem muita tabela de ligantes de compostos de coordenação. Mas nas provas, nas avaliações, aqueles que não são comuns, como água, amônia, cloreto, eu vou indicar para vocês a fórmula molecular, tá? No caso de uma molécula.
Então, esse complexo de cobalto com 3-etileno de amina, a gente pode desenhar ele da seguinte maneira. É muito comum a gente desenhar etileno de amina assim, como esse anelzinho aqui. Essa formação de composto com ligantes bidentados, tridentados, forma então o que a gente chama de um quelato, tá? É a formação deste anel quelato aqui, que estabiliza muito o meu complexo. Aqui, olha só que interessante, eu tenho um íon cobalto coordenado com um único íon de EDTA. Então, uma única espécie de cobalto coordenado com EDTA. Observe que, neste caso, o cobalto tem número de coordenação igual a 6 e é apenas um ligante. Tá? Então, não é regra que o número de coordenação é igual ao número de ligantes. Isso só é coincidente quando eu tenho ligantes monodentados, mas neste caso aqui que eu tenho um hexadentado, não é verdade. Agora que a gente já sabe a definição, a gente já sabe identificar quando tem uma molécula que pode ser o ligante, quando que no geral todos os ânions podem ser ligantes, a gente vai ver alguns tipos de representação. Um complexo neutro, ele é feito só da esfera de coordenação interna, então todo mundo está dentro da fórmula. Aqui a fórmula me diz que eu tenho um ferro, né, que está lá como espécie central, 3 cloretos como ligante, então aqui eu desenho 3 cloretos como ligante, e 3 moléculas de amônia, então 3 moléculas de amônia, essa é a minha representação. Ah, Raquel, eu não lembro o nome dessa geometria, eu não lembro qual geometria formada quando tem número de coordenação igual a 6. Não se preocupem, essa é a nossa próxima aula, ok? Geometria e nomenclatura. Quando eu tenho um sal complexo, então, como disse lá atrás, eu tenho também a representação do meu contraíon, que fica fora do meu colchete. O que eu queria falar com vocês é o seguinte: muitas das vezes, quando eu tenho um complexo neutro, ele não precisa de um colchete para representá-lo. No geral, a gente representa no colchete quando eu tenho íon complexo, combinado? Mas a Raquel é errado colocar? Não, é errado. Em alguns livros eu já vi esse tipo de representação. Mas é mais comum para casos iônicos, ok? E, como regra, toda vez que eu tenho um íon complexo, do lado de fora eu tenho que representar quem é o meu contra-íon. Gente, mas é muito comum a gente ver simplesmente essa representação assim, olha. Cobalto, me perdoem aqui, amônia, 6 vezes, 3 mais. Péssimo, né, gente? Nossa Senhora, tá quase acabando o semestre e eu ainda não consigo fazer isso direito. Essa representação é uma representação muito comum. Mas, Raquel, no estado sólido, não tem como eu ter esse íon complexo, eu preciso de um contra-íon. Onde está esse contra-íon? Muitas vezes, gente, esse contra-íon, ele não participa da reação química, ele não participa das propriedades do meu complexo. Às vezes, eu só estou interessada no meu íon complexo. Então, toda vez que eu tiver essa representação assim, quer dizer que eu não tenho um contra-íon? Não, eu tenho um contra-íon quando ele está no estado sólido. Em solução, ele está dessa maneira, como um cátion. Mas saibam que não é porque eu represento ele só simplesmente na sua forma iônica, ele não tem um contra-íon. Muitas das vezes ele só é omitido no meu processo, ok? Muito bem. Então, vamos só concluir o que a gente viu ali no outro slide. Dentro do meu colchete, eu tenho, então, somente o centro metálico e ligantes. Não pode ter contra-íon dentro do meu centro, do meu colchete. Então, como regra, isso é regra, não tem exceção. Primeiro vem meu centro metálico. Depois vem meus ligantes carregados e depois vem meus ligantes neutros. Agora eu quero fazer uma pausa, porque existem algumas divergências em relação a isso. Alguns livros didáticos, alguns artigos científicos colocam todos os ligantes, independente de ser neutro ou carregado, em ordem alfabética.
Alguns artigos científicos, alguns livros seguem essa nomenclatura, primeiro, essa representação, perdão. Primeiro os carregados, depois os neutros. Então, depende muito de onde você está estudando. Mas o que eu queria deixar claro aqui é que vocês precisam somente identificar quem é o meu centro metálico e quem são os meus ligantes, porque a carga é sabido já, né, como um pré-requisito. A gente já conhece essas moléculas, a gente já conhece esses íons, então o que vocês precisam saber identificar é o meu centro metálico e a quantidade de ligantes, porque você pode ter divergência nos carregados e nos neutros, ou então simplesmente todo mundo em ordem alfabética, ok? Então, aqui como exemplo, eu tenho um ferro com 3 ligantes cloretos e 3 amônias. E aqui embaixo eu tenho um cobalto coordenado com 6 amônias e meus 3 cloretos como um contraído. Dentro de cada classe de ligantes, espécies são colocadas em ordem alfabética, sem levar em conta os prefixos, por exemplo. Neste caso aqui, vou pegar aqui como exemplo a minha amônia. Eu tenho 3 amônias, né? Então, como se eu tivesse... na minha fórmula eu preciso indicar, e na minha nomenclatura eu preciso indicar. Então, na hora que eu for colocar em ordem alfabética, eu não posso levar em consideração bi, di, tri em ordem alfabética. Eu levo sempre o nome do meu ligante, combinado? Agora, a gente vai analisar as cargas dos complexos e vamos tentar analisar também a carga dos ligantes e da espécie central. Aqui eu tenho um íon complexo de cobre com 4 ligantes amônia que tem no total 2 cargas positivas. Agora vamos analisar um por um. Eu sei que eu tenho cobre, eu não sei a carga do cobre, né? Vamos partir do pressuposto que eu não sei ali o NOx do meu cobre. Mas eu tenho certeza que a minha amônia ela é neutra, né? Então, eu tenho 4 ligantes amônia de carga neutra, de carga nula. Então, não está conferindo ali o meu complexo nenhuma carga. Mas lá fora do meu complexo, eu tenho 2 cargas positivas. E de onde que vem essas 2 cargas positivas, uma vez que a minha amônia ela é neutra? Ela só pode vir do meu átomo central, ó, da minha espécie central, do meu íon metálico. Então, aqui o NOx do cobre é 2+, e então o meu NOx, a carga do meu complexo, vai ser 2+. Vamos ver mais alguns exemplos. Nós vamos ver todos esses exemplos que estão aí mostrados ao lado. Então, vamos começar com o primeiro exemplo aqui desse complexo de cobalto ligado com uma azida e 5 moléculas de amônia, como mostrado aqui. A carga deste complexo é 2+, isso aí não tem mistério nenhum, tá lá dado no meu exercício, ou então como o meu contraíon lá, né? Por exemplo, se tivesse um exercício com um contraíon, aqui teria, por exemplo, 2 cloretos, ou 2 iodetos, ou um sulfeto, alguma coisa assim, né? Eu teria ali indicado, então, meu contraíon. O que eu sei? Que meu centro metálico é o cobalto, mas eu não sei a carga do meu cobalto. E eu tenho de ligante 5 moléculas amônia e um ligante azida, N3-. Ah, Raquel, eu não sabia a carga da azida. De fato, a azida não é um ligante tão convencional, mas quando, eu já disse isso, quando o ligante não for convencional, eu vou indicar isso de alguma maneira para vocês. Muito bem. Então, a amônia é neutra. A minha azida tem uma carga positiva. Então, para o meu complexo, a minha azida está contribuindo com uma carga negativa. Se aqui fora tem 2 cargas positivas, é porque o meu cobalto tem 3 cargas positivas, vocês concordam? Porque 3 cargas positivas com uma carga negativa totaliza 2 cargas positivas. Então, o NOx do meu cobalto é 3+. E o número de coordenação da espécie central vai ser 5 amônias e uma azida, 6. Número de coordenação, então, igual a 6. O segundo exemplo, para a gente encontrar o NOx e o número de coordenação e encontrar a quantidade de ligantes, é esse complexo de platina com 3 cloretos e o ligante eteno. Eu quero fazer uma pausa para falar do eteno aqui, tá? Mas vamos lá. O que eu sei até agora? Eu tenho como centro metálico a platina e eu não sei a carga
e eu tenho como ligante 3 ânions cloretos e um eteno. Mas, Raquel, você me disse lá atrás que para ser um bom ligante, para ser ligante, normalmente são moléculas polares ou com par de elétrons não ligantes? Sim, eu disse, é verdade. Na grande maioria são moléculas negativas e com pares de elétrons não ligantes, né? Mas o eteno está aqui representado para a gente, ele tem uma ligação π. Uma ligação π é um par de elétrons compartilhados ali entre dois átomos, mas fracamente ligado aos átomos, porque uma ligação π é uma ligação de natureza um pouco mais fraca que a ligação sigma. Então, esse par de elétrons ali compartilhados na ligação π pode sobrepor o orbital vazio do meu metal e formar, então, uma ligação. Quando isso acontece, a gente representa dessa maneira, porque a platina está ligado com o par de elétrons da ligação π, então ele está ligado ali entre os dois átomos, tá? Essa é a representação. Então, muito bem. Então, agora a gente já entendeu como que o eteno está ligado ali à minha platina, então nós vamos contar. A platina está ligada, então, com um eteno e 3 cloretos. Uma vez que ela está ligada com um eteno e 4 cloretos, ela tem 4 ligantes. Então, o número de coordenação é igual a 4. A gente vê que aqui fora tem uma carga positiva. A gente sabe que cada cloreto está contribuindo com uma carga negativa. Então, eu tenho 3 cargas negativas do cloreto e o meu eteno, ele é neutro. Então, não está contribuindo com carga nenhuma para o meu complexo. Mas lá fora, eu ainda tenho resultante uma carga positiva. Se eu tenho resultante uma carga positiva, é porque o nóxido do metal é mais 4. E o número de coordenação também é 4, ok? O terceiro exemplo é um complexo de manganês, e esse complexo de manganês, então, tá formado por 2 ligantes cloretos e 3 ligantes amônia. Então, vamos lá, meu centro metálico é o manganês, eu não sei qual é a carga, vamos analisar ponto a ponto. E eu tenho como ligante 2 cloretos e 3 amônias. Só lembrando aqui mais uma vez, que aqui se tivesse lá num exercício ou num texto, aqui eu poderia ter como contra-íon o iodo, por exemplo, ter 2 iodetos, alguma coisa assim, ok? Como contra-íon. E isso não interfere na minha carga, eu só tenho que considerar, então, quantos são os meus contra-íons e qual é a carga do meu contra-íon, para no final eu fazer um balanço geral. Vamos lá, então. Então, aqui eu sei que o meu manganês está ligado, então, com 3 amônias e 2 ânions cloretos. Então, eu posso dizer que o manganês tem um número de coordenação igual a 5, porque ele tem 5 ligantes. A amônia é neutra, como a gente está cansado de saber, e cada cloreto está doando ali uma carga negativa. Se lá fora eu tenho 2 cargas positivas ainda, é porque o meu manganês, então, vai ter uma carga mais 4. Neutralizadas, então, com 2 cargas do cloreto, sobrando ali 2 cargas positivas. E o número de coordenação do manganês, então, vai ser 5. E, por fim, eu tenho... Não, mentira, por fim não. Meu penúltimo exemplo é outro exemplo de cobalto, de complexo formado de cobalto, e agora um complexo neutro. Então, a gente vai ter que avaliar não mais como a carga resultante, porque agora a carga resultante ela é 0. Então, vamos lá. Eu tenho um ligante hidreto. Por que o hidreto, gente? Porque se fosse o átomo de hidrogênio, ele não tem um par de elétrons para doar, ele tem apenas um elétron. Se ele é o meu próton, H+, né, se ele perdeu ali aquele elétron, ele não tem um par de elétrons para doar, então ele também não vai funcionar como uma base de Lewis. Lembrem que para ser base de Lewis tem que ter um par de elétrons disponíveis. Então, só tem uma opção ali para aquele hidrogênio que é na forma... Beleza, hein, gente? Eu arrumei uma canetinha, ó, mas ela não tá funcionando, tá vendo? Então, a minha opção é o meu hidrogênio com um par de elétrons não ligantes. E uma vez que ele tem esse par de elétrons não ligantes, quer dizer que o hidrogênio ganhou este elétron, então ele é o meu hidreto, ok? Então, o cobalto está ligado com um hidreto, está ligado com uma amônia e com 3 fosfinas. As fosfinas estão aqui, ó, desenhadas, que é a minha fosfina substituída, essa fosfina chamada de trifenilfosfina,
porque é uma fosfina substituída com 3 grupamentos fenil. O que é o grupamento fenil? É o meu grupamento... Nossa senhora, agora vai ser difícil, né? É o meu grupamento formado por um anel fenílico, um anel benzeno, ok? Muito bem. Então, aqui eu desenhei o meu cobalto como espécie central, eu não sei a carga, mas eu sei que tanto a fosfina, tanto quanto a minha amônia, elas são neutras. Então, aqui eu tenho 0 de carga, minhas fosfinas aqui com 0 de carga. Então, eu tenho 3 grupamentos fosfinas aqui com 0 de carga, mas eu tenho esse hidrogênio que tem carga -1. A gente acabou de ver que ele é um hidreto, né? Se ele tem a carga -1 e o meu complexo tem carga 0, é porque o meu cobalto está assumindo uma carga positiva. Então, uma carga positiva do cobalto com uma negativa do hidreto me dá, então, um complexo de carga neutra. E, mais uma vez, aqui, o número de coordenação é igual a 6. Então, por fim, eu tenho meu exemplo do meu complexo de ósmio com 5 cloretos e 1 nitreto. O que eu sei é que eu tenho ósmio como centro metálico e eu não sei a carga desse ósmio. Eu tenho 5 ligantes cloretos e 1 nitreto. Cada cloreto está doando para o meu metal, né, para a minha esfera de coordenação, desculpa, uma carga negativa. Então, ao todo aqui, eu tenho 5 cargas negativas do cloreto e 3 cargas negativas do meu nitreto, totalizando aqui 8 cargas negativas. Mas aqui fora eu tenho apenas 2 cargas negativas. Então, o meu centro metálico vai ter uma carga mais 6, porque mais 6 do ósmio, mais 8 cargas negativas, vão totalizar ali fora 2 cargas negativas. E o número de coordenação continua como número de coordenação igual a 6, como o exemplo anterior. Uma coisa importante que eu queria falar com vocês, que eu acho que eu não dei aqui como exemplo, mas eu queria reforçar, é que para manter a eletroneutralidade desse complexo, eu vou precisar de um cátion. Por exemplo, o sódio. O sódio que tem carga +1. Se ele tem carga +1, perdão, eu teria o meu complexo de ósmio da seguinte maneira. Na, 2 vezes, porque eu precisaria de 2, e o complexo de ósmio. Perdão, aqui eu não vou escrever, porque senão vai ficar daquele jeito que vocês já sabem. O que isso quer dizer? Quer dizer que agora, como é o mais comum, eu não tenho um cátion, um íon cátion, um complexo catiônico. Eu tenho um complexo aniônico. Então, eu preciso de um cátion para contrabalancear essa carga. E como toda fórmula química iônica, eu tenho sempre o cátion, depois o ânion. Então, de praxe, primeiro vem o contra-íon do cátion, e depois vem o meu ânion, ok? Então, é diferente como a gente observa quando eu tenho um complexo catiônico, e que eu tenho, então, um contra-íon com um ânion que vem no final da fórmula, ok? Então, toda vez que o meu complexo for aniônico, eu preciso de um cátion para contrabalancear, e esse cátion vai vir no começo da fórmula. Bom, então, essa aula foi só para a gente ver os conceitos de compostos de coordenação, a gente avaliar o NOx do meu centro metálico, o número de coordenação, o tipo de ligantes, o número de ligantes e os centros metálicos, né? Os tipos de centros metálicos possíveis. Nas próximas aulas, a gente vai falar um pouco sobre geometria, sobre número de coordenação, vamos falar um pouco sobre nomenclatura, cor e magnetismo nos meus compostos de coordenação. Muito obrigada! Então, essa foi a nossa primeira aula introdutória do módulo 2 sobre compostos de coordenação. Até mais, pessoal!